Fala pessoal, Maranata, estamos aqui de volta, mais um episódio do nosso podcast Código-Chave. Se você está aí conosco, seja bem-vindo mais uma vez. Estamos aqui para aprendermos um pouco mais sobre a Palavra de Deus, desvendar os mistérios da Bíblia através da lição da Escola Sabatina Jovem. Não é isso, Joe? Maravilha! Mais uma vez estamos aqui para poder ver uma lição espetacular, assim como todas as outras, né? Maravilha. Bom demais. E hoje a gente está com dois convidados especiais. Quero apresentar, na verdade, eles irão se apresentar aqui. Estão conosco aqui, esse casal aqui. Vou começar por ele, então. Por favor, pastor. Boa noite a todos que estão nos acompanhando aí pelas redes. É uma alegria para a gente estar aqui, né? Primeira vez nossa aqui nesse podcast tão especial que trata da lição dos jovens, né? Meu nome é G. Anderson, sou pastor daqui do distrito de Marcílio de Noronha, em Viana, e estamos chegando aqui. Recentemente viemos para cá, nosso primeiro mês aqui, né? Nossos primeiros meses aqui no distrito, e tem sido para nós realmente uma alegria servir a Deus aqui na companhia de vocês. Amém, amém. Seja bem-vindo, pastor. Obrigado. E aí, agora, se apresente, por favor. Não vou falar o nome. Olá, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês, né? E meu nome é Valéria, sou pedagoga e psicóloga e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre um assunto muito importante. Espero que a gente tenha um bate-papo legal aqui. Seja bem-vinda também, esse casal pastoral aqui. Obrigada. Que está sendo uma bênção para nós, viu? Amém. Pode ter certeza. Tá joia? Bom, você que está aí nos seguindo aí no nosso canal do YouTube, tá bom? Você também pode nos seguir ali no Instagram, @código-chave-pdc, né? Também estamos ali nas plataformas de áudio, nosso podcast ali. Então você nos acompanhe. Aonde você nos acompanhar, seja bem-vindo. Ore por nós, ore por esse projeto. E lá no YouTube você curte, comenta, compartilha nas suas redes sociais. Também ali você pode compartilhar ali o nosso Instagram e para que o Evangelho Eterno possa ser pregado, tá bom? Não esqueça da gente, tá? A gente está chegando já nos 500 inscritos, isso é muito importante para a gente, tá? Então, compartilha, vai lá, se inscreve, compartilha, curte, comenta, que a sua interação conosco é muito importante, tá certo? Bom, vamos começar então ao nosso podcast, mas antes da gente começar, gostaria de pedir a Valéria que fizesse uma oração para a gente. Vamos orar. Querido Deus e amado Pai, nós somos agradecidos ao Senhor por essa oportunidade de estarmos aqui, aprendermos um pouco mais sobre a Tua Palavra, sobre o que o Senhor deseja revelar a nós. Amém. E nós fazemos esse pedido especial a Ti, que o Senhor se revele a nós e que o Senhor nos faça compreender aquilo que já está revelado através da Sua Palavra. Amém, Pai. Se conosco, seja o nosso convidado de honra neste momento. Em nome de Jesus. É o que lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá. Controlar o estresse. Joe, suas primeiras impressões aí. Bom, eu já vou passar lá pro texto bíblico, né? Porque o texto bíblico ele já faz a introdução de uma forma assim espetacular. E o que eu gosto de ressaltar é que, né, todo o tema da lição ele sempre vai ser retirado e baseado na Bíblia, né? E aí a gente pode se aprofundar muito melhor quando a lição traz algumas reflexões para a gente. E aí eu escolhi o verso de Mateus 11, né, que já está aqui. Mateus 11, 28 nós vamos ler. Mateus 11, capítulo 11, versículo 28. E aí está escrito assim, ó: Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém. Amém? E aí, quando a gente fala sobre esse assunto, a gente pode perceber com tantas as coisas que esse mundo ele traz para que a gente se estresse, que a gente fique agitado, para que a gente fique preocupado. E quando
isso se acumula, como nós vemos aqui na lição, pode trazer ali algumas reações profundas e perigosas, né? Então, hoje, na lição de hoje, a gente vai aprender um pouquinho como controlar o estresse. Talvez todo esse fardo que a gente tem carregado, que está se transformando em estresse, em preocupação. E aí, a partir de hoje, né, durante essa semana, a gente vai aprender um pouquinho mais sobre como controlar, né, esse grande problema que é o estresse. E aí eu acho que é engraçado que é o seguinte, a gente está vivendo numa era do imediatismo, né? E aí quando a gente vai lá para as redes sociais, o que a gente vê? Se você for entrar lá no YouTube, como é que você consegue assistir o vídeo? O vídeo tem uma velocidade normal lá, né? Talvez até você, eu posso até estar falando dos nossos seguidores agora. Você está assistindo na velocidade normal, aí você fala, rapaz, esse cara tá falando devagar demais, vou ter que acelerar aqui. Ou, tô precisando ganhar tempo, o que eu faço? Você bota lá no 1,25, no 1,5, no 1,75, no WhatsApp, a mesma coisa, nos áudios. Hoje eu descobri que agora dá para adiantar vídeos do WhatsApp, eu não sabia. O cara te manda um vídeo, você consegue adiantar agora. Mudou. Então, assim, a gente está vivendo numa época de imediatismo. Você precisa ser eficiente em aproveitar o seu tempo. Então, você precisa fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Você precisa, se vai ver um vídeo, até o conteúdo que você está vendo, na hora de rolar a tela lá, você precisa ver mais acelerado. Então, essa é a época que nós estamos vivendo. E isso, com certeza, vai trazer grandes, né, talvez até prejuízos, podemos dizer, né, para nossa mente, para nossa reflexão, para nossa concentração. Então, para essa semana, a lição ela tá espetacular. Joe, você é estressado? Eu sou. Eu sou. Depende do momento, depende do dia, né? A sua função no trabalho pode às vezes a gente está estressado aí, mas mas você sempre precisa se controlar. Sim. Eu sou estressado, mas sim, eu sei a hora de controlar, entendeu? Então, aí às vezes o cara fala, não, mas você parece tão calmo. Eu só pareço. As aparências enganam. Exatamente, mas a gente consegue controlar. E você que está aí, você é estressado? Coloca lá nos comentários, eu sou estressado. Não, eu sou calmo. Eu me acho estressado. Eu me acho muito calmo. Mas eu descobri que eu não sou, tá bom? Mas, por falar em estresse, né? O Richard vai colocar aí na tela aí a tirinha da semana. E eu achei muito interessante aqui, que é o primeiro quadro da tirinha. Tá lá, pinte a mandala e controle. Aí a mandala é essa figura aí, e a pessoa, parecendo uma flor, alguma coisa assim, e a pessoa foi pintar ali, mas não controlou nada, não. Já tá estressado aí, quem pintou tá estressado. Mas eu tô tentando imaginar a pessoa tentando lá contornar cada voltinha da mandala, aqui, trocar de cor e tal. Aí a pessoa... Não tenho tempo para isso, não. E rabisca tudo. Tô com pressa. E aí vem o texto lá que o Joe acabou de ler no segundo quadro ali, no segundo quadrinho. Venham a mim todos vocês que estão sobrecarregados, né? E aí essa pessoa está ali com a Bíblia na frente, né, pastor? E está orando. Isso é uma deixa para a gente, né? Com certeza. E então já é uma dica para você, tá? Se você sofre com estresse, sofre com falta de controle emocional, então vai até ele. Se você está sobrecarregado, e a gente vai aprender muito mais nessa semana aqui. Vamos para frente então, Joe? Bora! Pastor Gianderson. Contexto, a parte de domingo. Pressão demais. Então, né? O Joe começou até a dar alguns sinais da lição de domingo, porque ela nos traz o contexto do mundo atual, né? Um mundo extremamente agitado, pessoas correndo todo o tempo, toda hora, para todos os lados. A lição de domingo ela vem mostrando como que o mundo que nós estamos vivendo atualmente é um lugar agitado, não é? E parece que todo mundo está sempre em movimento, a lição vai falar. E esse movimento é visto em tudo, nas redes sociais, você está vendo ali, mas você tem que partilhar o seu tempo com outras atenções, então você acelera um áudio, porque você já tem que ver uma outra informação numa outra rede social. Então, assim, parece que a gente está vivendo 360 graus, assim, acelerado, 200 km por hora, e não para.
nós não conseguimos mais parar. Agora, até que ponto isso leva à eficiência? Será que a eficiência realmente ela tem sido verdadeiramente sinônimo de um trabalho bem feito? Um trabalho caprichoso, bem elaborado, decisões bem tomadas? Será que o ser humano hoje ele tem condições de, em meio a uma vida tão oprimida pela agitação, será que nós temos tido condições de tomar boas decisões, fazer boas escolhas, né? Então, eu achei super interessante a lição de domingo falar que exatamente essa correria, esse excesso de alertas, mensagens, rede social, isso traz um estímulo tão forte, tão poderoso sobre o cérebro da gente, que o cérebro não desliga. O nosso cérebro ele está se acostumando a viver sobre estímulos constantes, e estímulos fortes, estímulos profundos. E aí vem o estresse. E há muitas pessoas, talvez você que está nos acompanhando aí agora, é alguém que está sentindo dificuldade para dormir. Você se deita na cama e seu cérebro não para de pensar, não para de imaginar coisas que você leu, coisas que você viu num vídeo, coisas que você acompanhou nos noticiários do YouTube, os canais de Jovem Pan News e tantas outras coisas. Hoje, na verdade, o celular ele concentrou, tudo está na palma da mão. E aí o estímulo ele é imparável, né? Como disse aí alguém um dia na rede social, o estímulo ele é imparável, o cérebro todo o tempo sendo estimulado. Aí vem o estresse. E aí o estresse ele desequilibra. A lição vem mostrar aqui alguns efeitos do estresse: perca de sono, altos níveis de cortisol, né? A baixa de outros hormônios como estrogênio, progesterona, serotonina, hormônios da tireoide. Enfim, o estresse ele vem causar doenças. Eu me lembro, vou fazer uma citação aqui de algo que aconteceu quando eu era colportor. Para o nosso amigo e amiga que está nos acompanhando, talvez seja estranho nessa palavra colportor. Colportor é um jovem ou uma jovem que se dedica à venda de livros denominacionais, livros da igreja adventista. Os colportores saem visitando os lares e alguns são estudantes e eles pagam a faculdade com esse trabalho. Eu me lembro, Cleidson, Joe e Valéria, minha esposa, né? Quando eu estava me preparando para fazer teologia, eu colportei. E eu, naquela época, aprendi no treinamento de colportagem que lá para o ano 2025, as doenças que iriam mais matar na Terra não seria apenas câncer e doença do coração, mas a depressão, ansiedade e estresse. Então, as doenças, né, do momento exatamente são essas. Interessante que o senhor estava falando aí, enquanto o senhor falava, eu estava imaginando aqui. Tudo se concentra no celular, né? Então, o celular tira a nossa atenção, nos chama a atenção para todas as coisas. E eu caí na besteira de colocar o meu celular no painel do carro. Então, eu estou dirigindo, eu recebo notificação. Isso tem tirado a minha atenção. Então, eu estou me policiando para não colocar mais o celular, colocar ele em outro canto, no silencioso, de tela virado para baixo, para que isso não tire mais a minha concentração. Tá tentando fazer uma higiene, né, Exatamente. do hábito, né, tentando eliminar, diminuir. Porque isso tira a minha atenção e essa semana eu tive vendo um vídeo no Instagram de um acidente que ocorreu, um acidente de automóvel que ocorreu, onde teve uma vítima fatal, aonde um caminhão parou, logo atrás parou o carro de passeio, né? E o caminhão que estava vindo logo atrás não observou que tinha uma parada na frente. Então ele não deu tempo de frear, não deu tempo de fazer nada, ele só bateu. E aquele carro que estava no meio, entre os dois caminhões, teve a vítima fatal.
Então, assim, falta de atenção. Eu não estou dizendo que a pessoa estava ou não usando o celular, mas, no meu caso, poderia que isso acontecesse. Então, a gente precisa desligar um pouco, né? E deixar que tudo ocorra normalmente. Sim. Aqui a lição ela vai falar que situações de alta pressão podem nos ensinar certas lições. Por exemplo, nós estamos reconhecendo que as redes sociais, né, a superestimulação do cérebro com mídias sociais e etc., isso tem trazido estresse, tem trazido problemas para a nossa saúde. Então, a lição vai mostrar que o reconhecimento disso vai nos trazer algo positivo, que é o pensamento de nós nos organizarmos e, como você muito bem disse que está fazendo, a gente tentar limitar o uso excessivo que a gente tem feito do celular. Porque o celular concentrou tudo. Você não faz nada sem o celular. Você está numa reunião de trabalho, você anota alguns pontos interessantes da reunião no bloco de notas do celular. Você quer saber uma informação, você hoje não recorre mais à velha mídia, como está sendo dito por aí. Você já vai direto no celular. O celular tem ali algumas informações que você quer saber, você vai no celular. Então, diante de tudo isso, fica um desafio muito grande para nós. Como que nós podemos livrar-nos disso? Dos efeitos nocivos, não é? Do estresse na nossa vida. Aonde entra Deus em tudo isso? E aí a lição ela vai falar no verso 28, né, do capítulo 11 de Mateus, que diz: eu darei descanso a vocês. Né? Então, para você, querido amigo, amiga que está nos acompanhando aí da sua casa, né, pela rede, pelo YouTube, Jesus ele é capaz de dar para nós o descanso que a gente tanto precisa. Talvez alguém esteja pensando, não dá mais, eu não consigo, consegue, se você for a Cristo, dá. Jesus pode te dar esse descanso, Ele quer te dar esse descanso. Você está vivendo um momento de tensão, vá a Cristo. O Salvador pode te dar o descanso necessário para que essa tensão, esse estresse que está acumulado em você, ele dilua e você possa encontrar alívio. E a gente vai ver várias formas durante toda essa semana que a gente vai dar seguimento aqui. Exato. Né? Vai estar muito bom. E por falar em semana, vamos para a parte do compreenda. Valéria, encontrando o descanso em Cristo. Como é possível? conseguir isso, né? É possível, totalmente possível. Mas, Cleidson, antes da gente entrar, né, sobre essa questão da solução em relação ao estresse, eu queria só relembrar que o estresse, ele é uma reação natural nossa, né, enquanto seres humanos. Então, na fisiologia humana, ele é uma reação esperada. E, inclusive, muitas vezes ele pode ser bom. Né? Olha. Rapaz, agora fiquei curioso. Muitas vezes ele pode ser bom. Por quê? Quando nós estamos diante de estímulos, né, estressores, esses estímulos dependem muito da forma como o nosso cérebro vai interpretar esses estímulos, essas situações que são novas, que são desafiadoras para a gente. Então, quando eu me deparo com alguma situação nova, por exemplo, e me sinto desafiada, né, diante daquilo ali, é exatamente o estresse bom, que na verdade a gente chama de eustresse, né, que vai trabalhar com essa questão da motivação para eu alcançar, como eu vou dizer, a regulação e o equilíbrio. Porque qualquer novidade vai gerar instabilidade em mim. Então, a forma como eu interpretei, né, e o que eu preciso fazer, ou o que eu preciso sentir, enfim, né? São várias as nuances que estão envolvidas nessa temática, mas o que eu preciso fazer vai depender muito de como é que eu estou buscando esse equilíbrio interno. Como é que eu vou fazer, o que eu vou fazer, como que eu vou agir para, de fato, conseguir alcançar, né, essa estabilidade novamente.
E aí, por exemplo, eu queria compartilhar uma situação que tem acontecido comigo. Fica à vontade. Né? Estou em um emprego novo, em um trabalho novo, e muitas coisas ali eu não sei fazer. Então, todas as vezes que eu me deparo com coisas que eu não tenho familiaridade, eu preciso resolver aquilo. E como que eu vou resolver aquilo? Então, eu preciso buscar aqui as minhas estratégias internas de enfrentamento ali para saber o que eu vou fazer diante disso. E o natural é, ou eu peço a Deus, aliás, esse sempre é, né, um quesito para mim, sempre peço a Deus a orientação, mas também conto com a ajuda de colegas que já saibam fazer, por exemplo. E, além disso, eu mesmo me propor a ir e fazer. Isso faz muita diferença. Então, assim, nesses casos, nessas situações, né, o estresse ele é positivo, ele é bom. Agora, quando o meu cérebro interpreta que aquela situação é um pouco ameaçadora, né, perigo, e o tempo todo aquilo, sabe, essas informações chegando na minha cabeça, aí é que está o problema, né? E aí, quando eu não dou tempo para buscar esse equilíbrio, para me tranquilizar em relação àquilo que aparentemente é desafiador, o negócio vai ficando feio, porque vai ficando crônico. Entende? Não, eu gostei do que ela falou, porque é bom que eu descobri que tem menos uma fake news que eu vi na internet. Porque era um post sobre curiosidade mesmo, que estava falando que a melhor maneira de você relaxar, no caso, se você for ver um filme, por exemplo, é se você ver um filme que você já assistiu. Porque você não vai ficar nervoso assim com das novidades, né, que vão aparecer num filme que é desconhecido. Então, se for para relaxar, teria que relaxar com um filme que você já assistiu, que aí você não ficaria, né, assim, ligado emocionalmente ao filme. E aí é exatamente o que você está falando. Muito legal. Mas sabe, Joe, o interessante é que nesse comentário que você fez, me faz lembrar muito sobre a questão de uma estrutura que nós temos no nosso cérebro que nos ajuda muito nesses momentos. Quando nós passamos por essa situação, né, estressora, existe um eixo específico em que é atingido, né, todo o nosso organismo. E aí, o hipotálamo, que é essa estrutura, ela tem uma função muito importante, porque ela está muito relacionada com essa questão da nossa memória, cognição, do pensamento. Então, por exemplo, nessa situação do filme, né, a recomendação de assistir algo que você já viu, talvez seja interessante e terapêutico naquele momento, quando você está em uma situação estressora, porque você vai lembrar daquilo que você já viu. Você não vai esperar algo novo. Você não está ansioso ali para ter uma reação inesperada. Entendeu? Sim. Então, você vai lembrar do que acontecia e você vai curtir aquele filme de uma forma diferente, é claro, com outro significado. Mas isso vai acontecendo. Então, é muito, muito bacana, assim, nós entendermos e aceitarmos que essa é uma reação natural, né, na nossa fisiologia, mas a gente precisa cuidar aí da nossa cabecinha, da nossa mente, para a gente conseguir fazer as interpretações corretas diante desses estímulos. Muito bem. Legal. Isso é muito Legal bom. demais. Muito bom. E aí, assim, como que a gente pode encontrar esse descanso em Cristo, né? É o que a parte de segunda-feira vai trazer aqui. Muitas vezes a gente está até familiarizado com o convite de Jesus aqui, né? Vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu vou aliviar tudo isso para vocês. A gente até sabe, às vezes, esse versículo de cor, né? Mas a gente não internaliza isso com propriedade. A gente não se apropria disso. E é aqui que está a diferença. E aí a gente volta, né, naquela questão de que nós precisamos fazer a boa interpretação. Internalizar as coisas é exatamente isso. É treinar o meu cérebro para fazer a interpretação correta, ponderada, sabe? Tranquila. Então, quando eu utilizo dessas passagens, né, que Deus deixa para a gente em sua palavra, eu estou rememorando algo que é muito importante para que no meu processo de interpretação, diante de tudo que eu estou vivendo, eu possa
fazer isso de forma tranquila e guiada por Ele. Eu me lembrei de uma situação, nós tivemos agora, recentemente, finalizamos os 10 dias de oração. E a reflexão dos 10 dias, ela tocou no aspecto da inteligência emocional. Por exemplo, em um momento, eu não sei qual dia que foi falado isso, mas ali disse que nós deveríamos orar a Deus e pedir a Deus que nos ajudasse a reconhecer e a entender as nossas emoções, não é? E o que a Valéria acabou de dizer aí, o ser humano, isso não é divulgado. Hoje a psicologia tem se tornado uma profissão que eu recomendo você fazer aí uma consulta, né, uma terapia, porque havia um preconceito muito grande. Hoje a psicologia, assim como as mídias sociais, o estresse está na alta, a gente está discutindo isso aqui. Hoje os médicos, para nos ajudar a retomar o controle do nosso cérebro e a maneira correta e inteligente de pensar, são os psicólogos. E Deus capacita essas pessoas para nos ajudar. Porque, veja, muitas pessoas têm perdido o autocontrole, têm mergulhado numa situação estressante tão profunda que perdem o autocontrole e aí se entregam para o TAG, né? Transtorno generalizado de ansiedade, né? Se entregam para depressão. E são doenças emocionais que precisam de tratamento, né? Tem um contexto espiritual? Pode até ter, mas são doenças que precisam de médico, precisam de um tratamento, né? Então é interessantíssimo como nós precisamos hoje abrir os nossos olhos para entender que nós precisamos reprogramar o nosso cérebro, educar o nosso cérebro a pensar da forma correta, para nos ajudar a gerenciar os estresses que a gente vive. E é interessante, né, o que o senhor está falando, a Valéria também falou agora, essa questão de reprogramar o nosso cérebro, né, para como diagnosticar se vai ser o estresse, se eu vou para o lado do estresse ou eu estresse, né? Exato. Então, assim, é algo que a gente precisa aprender todos os dias. Se alguma coisa que te deixa na situação, uma situação dessa, para onde qual o caminho que eu vou guiar? E é onde o senhor falou que a gente precisa encontrar profissional da área, precisa procurar um profissional da área, e a gente tem falando isso, né, Joe? Vem falando desde a primeira do primeiro episódio dessa temporada que a gente vem falando. Não há problema nenhum você procurar um profissional, um psicólogo, alguém, uma terapia, para que você possa melhorar, né, essa questão como trabalhar a mente, cuidar da sua mente, né? A gente estava falando dos bastidores aqui, que eu fui no médico, a segunda consulta ela falou assim, você precisa desacelerar mais, e não era uma psicóloga, meu problema é no estômago, né? Ou seja, está tudo relacionado. Perfeito. Né? Sim. Bom, vamos adiante. Valéria, você quer complementar mais alguma coisa? Sim, só dizer aqui, né, que a gente só consegue encontrar esse descanso em Cristo e se apropriar dessas promessas, né, que Ele tem a partir desse convite, se nós pararmos. E é aqui que é o ponto-chave da questão, né? Diante de uma situação de estresse, eu vou parar? Né? Nos dias atuais, a gente só começa a agir impulsivamente, né? E é claro, também uma reação natural nossa. A gente, imagine, nós estamos super estimulados. Então, a forma como o nosso cérebro está interpretando tudo isso vai refletir no meu comportamento. Então, se eu estou super estimulada aqui também eu estou. Eu vou me comportar dessa forma. Alguma coisa vai mudar no meu comportamento que vai ser, assim, perceptível, essa alteração. Então, o ponto-chave nós precisamos parar, porque a gente só consegue se apropriar de algo que a gente antes precisou meditar, olhar com carinho, sabe? Apreciar aquilo para, então, de fato, a gente conseguir. E ainda sobre essa questão do descanso, né? Quando Cristo nos oferece
o seu jugo, né? E aí ele propõe uma troca. Que nós deixemos os nossos fardos para ele e ele, então, nos dá um jugo que é tranquilo, que é leve, né? Quando ele faz isso, a lição traz aqui uma pergunta muito importante. O que será que isso significa, né? E aqui a gente tem um comentário de que, na época do Novo Testamento, tomar o jugo de alguém significava que, em parte, essa pessoa se tornava o meu rabino, o meu professor, o meu mestre, né? Meu mentor. Então, tomar esse jugo de Jesus significa aceitar ele como meu instrutor. Isso é maravilhoso, né? Maravilhoso, é lindo. Muito bom. E é por isso que ele diz lá em Mateus 11:29, aprendam de mim. Existe, olha, até para essa interpretação, né, textual aqui, que a teologia, né, vai dizer que existe uma técnica específica para isso, mas assim, até para essa interpretação, nós precisamos aqui parar, a gente precisou se apropriar, a gente precisou aprender com ele, né, para que então isso comece a ser um processo de internalização para nós. Então é muito importante a gente parar e meditar e orar, né, e falar com Deus. A questão do parar, né? Marcos capítulo 6, verso 31, Jesus disse assim, e ele lhes disse, vinde repousar um pouco à parte num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos que iam e vinham. Jesus falando para os discípulos, gente, vamos ter que parar um pouco, porque vocês não pararam nem para comer. Será que alguém se identifica? Eu acho que eu conheço Muito real, alguns né? assim. Lá em 2011, eu tive o privilégio de conhecer o pessoal do coral lá da Igreja Central de Santo André, em São Paulo. Pedra Coral. E interessante que naquela mesma época eles lançaram um dos CDs deles e tinha uma música que dizia mais ou menos assim, deixe a rede e vem para a rede balançar. Só que a primeira rede que ele dizia era as redes sociais, né? Na verdade, ele não estava nem falando de 2011, não era nem tão falado assim as redes sociais. Era mais a rede de internet, né? Que nos remetia a trabalho e tudo mais. Aí vem para a rede balançar. É parar, descansa, relaxa, respira, medita, né? E isso a gente precisa até hoje também. É verdade? Exato. Calma, Vaso, calma. Calma, Vaso. Nós temos aí alguém que sempre diz isso. Exatamente. Né? Calma, Vaso. Bom, podemos passar adiante? Podemos. Podemos? Então vamos lá. Joe, comente. Levando o jugo com Cristo. A parte do comente, ele é realmente uma continuação aqui do compreenda, né? E ela começa falando como Jesus ele gostava de utilizar as ilustrações, né, para ser uma comunicação ali comum, para que todas as pessoas entendessem, né? E aí a lição ela vem trazendo o significado da palavra jugo, que é traduzida do grego zugos, que se refere a uma canga de madeira, aquela parte de madeira superior que é utilizada entre dois bois, né, na plantação. E aí o que isso entende-se? Que eles pudessem combinar as forças e aí aquela carga que talvez um levaria sozinho, dois irão levar. E aí a gente pode até pensar, né, que falar disso, né, parece que uma situação que não é legal e tal, que parece que não é atraente, mas quando a gente vê realmente a comparação, né, do que Jesus quis dizer com isso, a gente consegue ver uma coisa muito mais profunda. Por quê? Porque ele também está disposto a carregar os nossos fardos. E aí, mais do que isso, né? Conforme a gente falou, esse jugo ele está falando em duas pessoas se ajudando para que elas consigam ir em uma direção, cumprir ali uma missão, realmente alcançar esse objetivo. E ele está aqui, né, para nos ajudar. Ele é o nosso fiel amigo. Nós temos a certeza que ele está conosco para nos ajudar. E aí, a lição ela também traz a questão do perigo do jugo do pecado. A gente está falando aqui do jugo que Jesus ofereceu, conforme a gente leu lá em Mateus 11:28, né? Mas
existe também o jugo do pecado. E ele é pesado, porque ele arrasta para a escravidão. Uma vez que você cai lá, é muito difícil que você saia, né? A gente vai ter testemunhos das pessoas. Como é difícil se libertar de um pecado, de alguma coisa que você carrega, é muito difícil. E Jesus, ele oferece exatamente o contrário disso. Então nós temos que ter muito cuidado, né? Porque esse pecado, ele nos puxa para uma situação que termina em caos, em dor, em desastre. E no final, né, é incrível, né? A gente acaba terminando sozinho. A pessoa que ela está lá no pecado e tal, depois de tudo, depois das desculpas, não, porque assim é melhor, porque eu estou fazendo o que me faz feliz, né? Mas no final acaba num caminho de solidão. E é muito triste isso. E aí eu quero grifar o que a própria lição trouxe, né? Ao nos livrarmos do jugo deste mundo e aceitarmos o jugo de Cristo, recebemos algo infinitamente melhor. Estar sob o jugo de Cristo significa que permitimos que Ele ande conosco e compartilhe a carga da vida. Às vezes, Ele até carrega por nós. E é o que aconteceu. A gente vê na outra temporada, né, na nossa primeira temporada, como a profundidade do amor de Cristo que cada coisa simbolizava. Então ele tem um amor gigantesco para nós. E ele até está disposto a carregar esse fardo por nós. Então não é mentira quando ele fala assim, vinde a mim, vocês que estão cansados, você que está estressado, você que já está talvez aí nas suas últimas forças. É eu que vou te aliviar, meu amigo. É eu que vou te dar a paz, é eu que vou te dar o descanso. E essa promessa, ela é muito verdadeira às pessoas que realmente se entregam verdadeiramente a Ele. Sabe o que eu achei mais interessante nessa parte aqui do comente? É que tomar o jugo de Cristo significa nos render ao Senhor e viver seguro em seu evangelho, né? Mas como você comentou aí, Joe, o jugo é compartilhado, né? Sim. Ou seja, você tem vai em cima de dois animais. Exatamente. Então, ou seja, para onde um vai, o outro vai também. Vai. Né? Um tem que ir junto do outro, não tem jeito. Eles estão juntos ali. E quando a gente está com o jugo de Cristo, né, junto com Ele, Cristo não deixa seus seguidores livres para fazer o que quiserem. Ele dá instruções que espera que sigamos e designa o trabalho que espera que realizamos. Ou seja, quando a gente está com Cristo, a gente vai andar junto com Ele, no mesmo caminho que Ele. Só que quando a gente está com o jugo do pecado, teoricamente a gente não vai estar com o jugo de Cristo. A gente vai estar andando junto com o pecado. Sim. E vai nos afastar de Cristo. A partir do momento que a gente se entrega a Ele, né, a gente vai viver conforme o Evangelho manda. E aí as coisas ficam diferentes e certamente melhores. E é interessante porque o contexto que Jesus vivia, quando ele fala sobre jugo ali, ele está falando para pessoas que viviam uma religião pesada, né? E a religião que Jesus queria propor não era exatamente a que os fariseus pregavam, né? Por exemplo, eles sofriam com o peso da lei, né? A interpretação que os fariseus tinham da lei não era a que Jesus estava agora revelando para eles. Então a religião deles era uma religião pesada, uma religião sem graça, né? Sem graça no sentido de não ter a graça de Deus, né? Eles viviam muito mais pela formalidade da religião, né? Não, fazer aqui porque é a obra que tem que ser feita e tal. Não era pela essência, né, de amar a Deus sobre todas as coisas. Então Jesus ele veio para tirar esse peso das costas, né? Pecado, a religião equivocada, né? Aquela religião de obediência à letra da lei, incluindo leis que foram criadas por eles, né? Que não era a lei dos 10 mandamentos. Então, assim, é muito interessante porque esse jugo de Jesus, ele fala, o meu jugo é suave e é leve. Amém. Né? Posso surpreender o pastor aqui? Aí é você com ele. Não, é porque o pastor acabou falando da questão do fardo, né? De como eles colocavam ali os judeus e tal, os fariseus, e colocavam esse fardo na lei
como uma coisa realmente pesada, que era difícil, custosa. E aí, pastor, eu ia perguntar por quê? Porque acaba que também algumas pessoas elas acabam sendo completamente assim, legalistas e falam, não, já que a lei é pesada, então a gente tem que deixar ela leve. Né? Já que é pesado desse jeito, esse monte de regra, esse monte de coisa que a gente não consegue fazer, então vamos deixar leve, porque... Né, vamos relativizar a lei. Qual seria o equilíbrio para a gente poder conseguir entender, né, o limite entre o equilíbrio entre o legalismo e esse fardo de colocar a lei de Deus como um fardo? Veja, a questão, o legalismo. O que é o legalismo? Legalista não é aquele que está buscando obedecer à lei de Deus. O legalista é aquele que está acreditando que essa obediência vai salvá-lo. Entende? Então, quando é que eu me torno um legalista? Quando eu passo a ver a lei de Deus como objeto que salva. Então, eu vou obedecer para ser salvo. E não é assim que funciona. Nós sabemos muito bem, somos salvos pela graça, mediante a fé em Jesus. É Jesus quem salva. Mas temos que obedecer à lei? Claro que sim, porque ela é uma resposta de amor. Eu obedeço à lei por amor à salvação que Jesus já me deu, não é assim? Isso. Então, é nesse sentido que Jesus ele quer tirar o fardo né, das pessoas ali. Né? O jugo dele é suave, por quê? Porque a religião que ele está oferecendo, a observância da lei que ele quer ensinar, não está fazendo o crente pensar que se ele guardar os mandamentos exatamente conforme estão escritos, ele será salvo pela obediência. Não. Jesus quer mostrar que é ele o Salvador e que essa obediência será apenas o fruto natural de um coração salvo, feliz e apaixonado por Cristo. Maravilha. Massa. Aí, ó. É por isso que eu perguntei, ó. É lindo. Muito bom, pastor, O muito que eu bom. acho interessante na pessoa de Cristo é exatamente isso, sabe? É esse cuidado que ele tem de nos deixar primeiro entender o porquê de tudo isso, para que então nós obedeçamos. Como meu esposo disse, né? A obediência à lei, ela é uma resposta de amor a um Deus que já me salvou, que me planejou, que sonhou com a minha existência, que continua, que permanece, sabe, com carinho, sendo o meu mestre, o meu rabino, né? Aquele que a Bíblia, que a lição comentou aqui um pouquinho antes, né? Então, assim, a nossa fé, ela também precisa ser lógica. E Deus faz questão que seja assim. Eu costumo dizer que a minha experiência, né, cristã, ela se aprofundou ainda mais quando eu comecei a conhecer um pouquinho da psicologia. Por quê? Eu já sabia que Deus comunica conosco, né, através da nossa mente e tal, e por isso a gente precisa cuidar do nosso templo, né? Mas, assim, entender o funcionamento da nossa mente e entender como é que tudo isso acontece, né? E aonde é que Deus vai começar a operar, cada dia mais tem feito sentido para mim e tem me ajudado a entender como que é esse processo em que Ele vai me conduzir ao crescimento. Não sou eu que faço isso. É através da ação do Espírito Santo. É ter esse coração aberto para a compreensão dos nãos dele para a minha vida. É aquilo que a lição diz, é um convite pessoal, então exige uma resposta pessoal. Ele quer ser o meu Deus, ele quer aliviar os meus fardos, sabe? Então, ele quer ser realmente esse Deus pessoal. Ele quer nos livrar dessa condição. E aí ele propõe que, então, caminhemos juntos. Isso não é lindo? Que maravilha. Maravilhoso. É lindo. Maravilhoso. Pensar nisso. Ele quer viver uma vida de companheirismo conosco. E é aqui que está a chave. Eu acho que o segredo da vida cristã e da compreensão de quem é esse Deus e do caráter dele e do amor que ele tem através dos nãos, dos muitos nãos que nós vemos, é exatamente aqui. Quando eu conheço um Deus pessoal.
Amém. Eu fico imaginando o privilégio que os discípulos tiveram, né? Haviam discípulos estressados ali perto de Jesus, né? E eu fico imaginando o privilégio deles andarem ao lado de um homem equilibrado, não é? De um homem que tinha palavras doces para corações feridos e estressados, né? Foi um privilégio incrível. E talvez a gente sinta até uma certa nostalgia, né? Mesmo que nunca tivéssemos vivido com Jesus, fisicamente, assim, próximo, mas vem uma nostalgia aqui, poxa, eu gostaria de ter experimentado isso aí, ter vivido ao lado de Cristo. Eu quero dizer para você que nos acompanha que você pode fazer essa experiência. Apesar de Cristo não estar aqui fisicamente, mas quando a gente vai à Bíblia e a gente vê Jesus, por exemplo, dizendo, vindo de à parte para descansar um pouco, você está vendo Jesus te chamando ao descanso, se preocupando com você, né? Buscando te mostrar que Ele é real, tem interesse por você e se preocupa com o ser humano. Então a gente pode se andar ao lado de Cristo. Ele está aqui, presente nas páginas das Escrituras Sagradas. Amém. Né? Amém. Bom, quarta-feira, compare, a gente tem um momento de hipertexto aqui, mas eu queria lançar perguntas aos nossos convidados e você que está aí também, tá bom? E a primeira é para você, que diz assim: quando se trata de encontrar descanso em Cristo, o que torna difícil para você ir até Ele? E aí eu não quero que você responda no chat não, tá bom? Responda para você, tá? Responde para você, viu, Diogo? Tá bom. Não quero saber a sua resposta, tá não. Pode deixar. Certo? Mas tem duas perguntas aqui, que uma eu queria direcionar diretamente para o pastor Gianderson, tá? E, pastor, pode ser o mais breve possível. Nosso tempo já está indo embora. E o papo é muito gostoso, né? E a segunda para a Valéria, mas vamos lá. Pastor, quais as promessas bíblicas, ou algumas, ou uma ou duas que você queira citar, você pode memorizar que o ajudarão em momentos de estresse? Bom, uma promessa bíblica interessantíssima, muito bacana, você encontra no livro de Mateus, né, capítulo 6, verso 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Né? Então, acho incrível esse texto. Conforta demais, né? Fantástico esse texto. É muito gostoso. E aí, para aqueles que estão tristes ouvindo a gente agora, há um texto também no livro de Hebreus que diz assim, deixa eu ver aqui onde está. Hebreus, capítulo 4, versículo 16, diz assim: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então, todo o tempo que você sentir necessidade de um socorro, essa é a sua oportunidade. Vai até o trono da graça. Amém. Anotou aí as dicas do pastor? Anota, né? Tá? Coloca a sua também, procura na Bíblia lá, tenta gravar isso, né, pastor? Tem mais aí, pastor? Tem um monte, né? Outros, mas eu Tem várias. só com essa. Mateus 6, versos 25 em diante, e depois Hebreus 4, verso 16. Maravilha. Então anota e põe em prática, tá? Agora para Valéria. Valéria, vamos lá. Quais são algumas dicas práticas que você pode oferecer a alguém que está lidando com estresse? De forma bem resumida, óbvia e contraditória ao mesmo tempo, pare. Seria a melhor dica. E a mais simples, exatamente. Pare. Mas parar para fazer o quê, Valéria? Né? É muito bom que nesse gerenciamento do estresse a gente dê uma arejada na mente. Então, assim, uma respiração diafragmática, sabe? Colocando o sentido naquilo que você está fazendo. Respirando, sentindo esse ar, puxando, né? Inspirando e soltando.
é uma boa atividade, muito simples também, para a gente poder fazer. É uma dica muito importante e necessária nesses momentos, né? Anotei aqui outras coisas também. Você também usar, às vezes, assim, essa situação é muito estressora e você não consegue lidar com os recursos básicos, faça algo em que você vai distrair a sua mente. Então, se o que você curte é um passeio de bike, né? Dá uma andada, uma caminhada. Olhe, respire novos ares, olhe, contemple a natureza, né? Converse com pessoas também. É muito importante a interação social nessas condições também. Ouvir uma música, e aí eu preciso dizer que não dá para ser qualquer música. Isso que eu ia te perguntar agora. Não dá. E não estou dizendo, né? Nós estamos num contexto cristão. Não estou dizendo que necessariamente precisa ser, né, esse louvor e tal, porque até alguns louvores existem alguns ritmos que são diferentes. Então, essa música ela vai te comunicar. Enfim, se é um pouquinho mais ritmada, vai te comunicar um pouco mais de atividade, de agitação, né, e tal. Mas para que a mente fique tranquila, o nosso cérebro é comprovado cientificamente, ele gosta de ordem. Ele é matemático, se fôssemos dizer assim. Então, assim, a música sacra, né? O instrumental ali, tranquilinho, né? De um instrumento, violão, um piano, violino, né? Mas algo que seja tranquilo, isso vai te ajudar a se regular emocionalmente, né? E te ajuda nesse gerenciamento também. A gente começou aqui com a ironia da mandala, né? Uhum. Mas ela realmente é um recurso muito bacana para a gente poder gerenciar o estresse. Colorir, só que isso também não dá para qualquer pessoa. Aí que tá. O sujeito aqui da nossa tirinha, provavelmente, né, não é essa pessoa. Mas se você aprecia, né, essa atividade de colorir, né, é muito bacana, é um exercício muito bacana para você fazer. E aquilo vai te ajudando a organizar a cabeça, sabe? Tranquilizar. Montar um quebra-cabeça. Montar um quebra-cabeça, né? As atividades que exigem um pouquinho da nossa concentração, ela nos ajuda a ter foco. Então, assim, nessas situações, nós precisamos também investir nisso aí. Mas o que acontece é que às vezes a gente não consegue. Se isso tá, né? Se a gente está super estimulado, às vezes a gente não consegue parar realmente. E aí, se eu não consigo parar, eu preciso usar o meu corpo. Então, eu vou me movimentar, eu vou fazer um passeio, eu vou conversar com pessoas, eu vou, né, trazer assim os meus comportamentos que eu diria que eu posso fazer com movimento, com fala, com interação, talvez seja o mais bacana para a gente utilizar quando a gente está assim. Mas isso vai muito de pessoa para pessoa, né? Tem pessoas que se organizam nesse sentido, mas tem outras que preferem a atividade mais tranquila, né? Mais calma. E é muito bom. Em todos os casos, se nós nos propuséssemos, mesmo que tivéssemos personalidades diferentes nesse gerenciamento, né? Estratégias diferentes, aliás, nesse gerenciamento, é sempre bom a gente experimentar algo novo. Então, mesmo que eu sou agitada, é legal eu ir lá experimentar uma atividade Algo mais mais tranquila. tranquilo, Porque isso vai me abrindo novos caminhos, né? E por último, mas não menos importante, e aqui no nosso contexto, a oração e a leitura da palavra de Deus. Uma boa leitura, e por que não dizer a Bíblia, né? Que nos traz esperança, que revela o amor de Deus. É algo fantástico, super terapêutico. E a oração, que nos ajuda muito, não só, né, a atividade da amígdala, por exemplo, que é onde nós recebemos todos esses estímulos, que é onde é processada essas informações, ela vai sendo, esqueci o termo aqui, mas ela vai reduzindo, né? Porque é a amígdala que vai enviar o caminho, as informações, aliás, para que o nosso cérebro interprete
né, as coisas como são. Se é muito ruim, se é uma situação muito estressora, se é uma ameaça ou se é algo desafiador que eu dou conta, vamos lá, né, motivadora. Então, essa atividade da amígdala é reduzida, certo? O nosso hipocampo também é acionado, porque a gente começa a relembrar as passagens bíblicas, por exemplo, né? Envolvido com a memória, como a gente comentou aqui antes. A gente começa a se concentrar, e aí a parte do nosso cérebro responsável, né, pela linguagem também, a gente percebe a atividade cognitiva ali, concentrada ali. Então, olha só quantos benefícios na oração. E, além do mais, o nosso lobo frontal, que é exatamente onde está a força das nossas decisões. Então, a gente passa a ter mais clareza, né, para tomar as nossas decisões. E é só bênção quando a gente escolhe esse caminho, né? Amém. Então, essas são as dicas. Bom, a palavra dessa semana aí, do Momento Hipertexto, é descanso. Né? Você colocou o quê, Diogo? Refrigério. Refrigério. Isso aí, paz, tranquilidade. Eu coloquei aqui também paz, alívio, pare, né? Descanso mesmo só em Cristo. Acho que foi essas palavras aí. Quer acrescentar mais alguma, pastor? Não, você já resumiu tudo aí. Essas palavras Valéria são também bem... tem mais alguma aí? Não, essas são Ótimo. Então você coloca aí palavras-chave. e coloca lá. Aí você faz o seguinte. Ao invés de você colocar, mas você pode colocar também no YouTube lá. Coloca lá no comentário qual é a sua palavra aí para o Momento Hipertexto. Mas tira uma foto, depois posta lá no Instagram e marca a gente, tá bom? Vamos adiante então? Parte de quinta-feira, compartilhe conosco, pastor, passos práticos. Bem, a minha esposa acabou de dizer aqui alguns deles, né? Quando a vida está saindo fora do controle aí, nós precisamos retomar o controle. E uma das formas é buscar ajuda, não é? Buscar Jesus através da oração, da meditação na palavra de Deus. Buscar aí um bom profissional da área de psicologia para te ajudar a se reorganizar, se regular e, enfim, retomar aí o controle, né? Das suas emoções, da sua forma de pensar, né? Agora, achei bem interessante aqui que nós deveríamos fazer uma lista das coisas que nós fazemos todos os dias e criarmos criarmos uma lista de coisas importantes e prioritárias. Porque às vezes nós passamos grande parte nos ocupando com coisas inúteis, né? Hoje, por exemplo, eu percebo nos ambientes de trabalho, as pessoas elas estão com o celular nas mãos e às vezes se desconectam ali do trabalho e está, né, rolando o dedinho aqui em videozinhos do Instagram. Então, muitas horas têm sido perdidas em estímulos cerebrais dedicados a coisas inúteis que não agregam absolutamente nada. Então, devemos fazer uma lista, né? Observar aquilo que realmente é útil, aquilo que realmente tem agregado algum valor, alguma coisa importante na nossa vida e tornar isso prioridade. E colocar limite no uso excessivo das redes sociais, do celular, né? Outra coisa que achei super interessante aqui, que a lição nos sugeriu fazer, é que nós deveríamos processar o que os outros estão pedindo para a gente fazer, antes de dizer sim. E eu recentemente estava discutindo isso com a minha esposa dentro do carro, ela me ensinando, né? Olha, você tem que parar um pouco e pensar antes de dizer, não, eu vou fazer isso, eu vou atender a igreja, no meu caso, né? Há muitas demandas sobre o ministério pastoral. E a lição aqui vem nos ensinando, olha, você tem que processar primeiro os pedidos e as demandas que chegam até você. Você tem que fazer uma análise para ver o que você realmente pode fazer sem te deixar sobrecarregado.
Ok? Aí a lição ensina até o que a gente tem que responder. Olha só que interessante. Uma boa resposta inicial é: deixe-me pensar sobre isso. Em seguida, reserve um tempo para avaliar o pedido, para ver se ele se encaixa na sua agenda, objetivos e demandas. E aí depois, então, você dá a sua resposta. Interessante, né? Deixa-me pensar um pouco. Não sair respondendo logo. Então, amigos, nós precisamos criar essa cultura, né? De não precipitadamente sair aceitando toda demanda que chega. Porque às vezes a lição até disse aqui no início, na parte de quinta, que às vezes nós estamos presos às demandas dos outros e esquecendo de nós mesmos. Isso é muito, muito interessante. E para fechar aqui, amigo, temos que aprender a delegar para outras pessoas e não ficarmos carregando o fardo sozinho. Boa, pastor. Muito bom. Bom demais. Bom, vamos finalizando então o nosso episódio de hoje. Vamos lá com a Valéria. Valéria vai lá na parte de sexta-feira, consenso. Valéria, suas considerações finais aí. Então, o que a gente aprende, né, com o estudo dessa lição é que nós precisamos aceitar o convite de Jesus, de ir até Ele e deixar os nossos fardos que são pesados, deixar que Ele nos ajude, né, a carregar. E a gente deve, então, carregar o jugo de Cristo. Mas não é só para ter o alívio, né? O que a lição de sexta fala. Mas é para que a gente tenha uma completa união com Ele. Quando eu aceitar, né, esse jugo, quando eu carregar esse jugo de Cristo, eu vou estar completamente unido a Ele. Amém. Né? Então, que Deus nos abençoe para que nós Amém. estejamos dispostos a aceitar esse convite e vivermos uma vida de companheirismo com Ele, né? Amém. Amém. E aí eu queria só finalizar aqui Fica à vontade. com a última frase do texto de Ellen White aqui, em que ela diz aqui, olha, que ao recebermos a unção divina, nós aprendemos as lições de mansidão e humildade que sempre traz calma ao coração. Amém. Amém. Isso nos conforta, né? Amém. É verdade. Bem, amigos, por hoje é só. Passou rápido. Pastor Jeanderson, Valéria, foi muito bom estar com vocês aqui, tá? Realmente. Espero que a gente tenha mais oportunidade de estarmos juntos aqui, tá bom? A primeira foi mais nervosa, sim, mais ansiosos, né? Com certeza. Com certeza. Mas as próximas já fica super tranquilo, muito bom. Mas eu posso dizer para vocês o seguinte, vocês mandaram muito bem, Exatamente. né? Agregaram muito pra gente. Tá? Louvado seja Deus. Essa lição ajudou Amém. muito também, né? Sim. Eu aprendi demais com essa lição, tá? E aprendi muito com vocês, assim, como a gente tem aprendido com as outras lições. E é muito também. atual, né, cara? Uma lição, assim, agora, pra gente mudar agora, né? Não é uma coisa pro futuro e tal, se preocupar. É agora, é pro hoje. E eu estava falando ali nos bastidores, né, que eu fiz uma lista de atividades que eu preciso completar no dia. Não consigo completá-las todas. Sempre passa, atropela para outro dia, sempre acumula, né? Mas uma coisa que eu não coloquei na minha lista de eventos, de atividades, foi orar. E a lição vem nos indicando que a gente precisa, orientando, né? A lição nos orienta, nós precisamos parar pelo menos 3 vezes ao dia para que a gente possa orar. Logicamente, a gente Sim. tem a nossa nosso costume de orar todos os dias, em determinados momentos, mas a gente precisa orar um pouco mais, né? Bom, agradeço a você que esteve conosco ali, mas antes da gente agradecer e finalizar, queria que o pastor Jeanderson orasse para nós aqui. Vamos orar. Fechemos os nossos olhos. Querido Deus e bondoso Pai, nos ajude, Senhor, a reconhecer os nossos sentimentos, as nossas emoções e nos ajude a colocarmos em prática aquilo que nós aprendemos para que possamos ter condições de gerenciar as situações estressantes que acontecem no nosso dia a dia. Amém. Nos dê inteligência emocional, Pai, para que não venhamos a permitir que as grandes demandas de um mundo tão agitado no qual vivemos
venha passar por cima de nós como um rolo compressor, mas que o Senhor, através do seu Santo e bom Espírito, nos dê completa sabedoria para podermos ver aquilo que realmente é importante e descartarmos aquilo que não é útil para a nossa vida e que tem sido apenas um agente estressor sobre nós. Amém. Abençoa, Senhor, a cada um de nós, os nossos amigos que têm nos acompanhado pelo YouTube, e que, de fato, esta lição possa ter trazido para todos os que estiveram envolvidos grande crescimento na sua vida individual e espiritual. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Bem, gente, obrigado pela companhia de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Indiquem o nosso podcast aí, esse episódio, para quem está passando por esses momentos de estresse, porque nós tivemos dicas valiosas aqui do pastor, da Valéria, principalmente baseados na palavra de Deus. Tá bom? Amém. Nos siga lá no Instagram, @código-chave-PDC. Compartilhe o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal e até o próximo episódio. Valeu. Valeu, gente. Valeu, Valeu, abraço. Obrigado. Tchau, tchau. Até mais.